Fala rapaziada, da Gasolino, o N Assis aqui com vocês para mais um vídeo. Quem achou que no domingo não ia ter vídeo, se enganou, tá muito enganado, aí vai ter vídeo sim. E hoje nós vamos estrear o quadro Memórias LA. Sabemos aí que estamos numa pandemia aí, mas vamos relembrar grandes momentos e grandes feitos que o Clube do Remo protagonizou nos últimos anos, né? Em toda a sua história aí. E hoje nós vamos trazer aqui uma das maiores voltas do Anzol da história. Então, se você quer relembrar aí e saber, já continua aqui com a gente, mas antes, se inscreva aí no canal se você é novo aqui. Para os velhos, muito obrigado pela participação. Também compartilhe nossos vídeos aí, dá aquela curtida marota aí pra gente. Quando chegarmos a 15 mil inscritos, vamos sortear 2 camisas do Clube do Remo. Tá faltando apenas 2.400 e pouquinho aí pra gente fazer o sorteio das 2 camisas. E vamos chegar lá com certeza. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Meus amigos, hoje nós vamos relembrar aí uma das maiores voltas do Anzol que teve nos últimos tempos no futebol. Eu sinceramente não lembro de uma volta por cima tão triunfal quanto foi essa história aí que protagonizou o Remo, o nosso rival, a Mucura, é o Ipiranga. Mas para que vocês entendam toda essa história, vamos voltar ao ano de 2019, há 2 anos atrás, quando o Remo e o seu rival caiu num grupo repleto de times sulistas, e o Luverdense e o Atlético Acreano, fazendo assim o grupo B. Nesse grupo, o Remo até estreou bem, cara. Para quem não lembra aí, o Remo fez até um primeiro turno decente, aí, um primeiro turno muito bom. Foi se derrotado apenas na 8ª rodada pelo São José, lá na casa do São José, e vinha fazendo uma boa campanha. Mas aí desandou o Mingau, as coisas foram acontecendo de maneira ruim, que o Remo chegou na última rodada, né, contra o seu rival no clássico Remo Mucura, em que o Remo precisava vencer o jogo para se classificar direto. Dependia apenas de si e precisava vencer o jogo. Caso empatasse o jogo, teria que torcer para o Ipiranga não vencer o seu jogo contra o Juventude, que era um outro time lá do Rio Grande do Sul, que hoje está na Série A, para quem não sabe. E aí o Remo foi para o seu último jogo, sabendo que se não vencesse o jogo, teria que torcer para o Ipiranga não vencer também. O que aconteceu nesse jogo? O Remo abriu o placar, né? Para quem não lembra, o Remo abriu o placar, fez 1-0, mas no segundo tempo, o nosso rival empatou o jogo com um gol do Vinícius Leite. No outro jogo, o jogo estava sendo 0-0. Com isso, estavam se classificando a dupla Remu. Só que, aos 44 minutos do segundo tempo, um pênalti aconteceu a favor do Ipiranga contra o Juventude. Nós sabemos que foi uma padrinhagem, né? Nós sabemos. E aí o Ipiranga fez o gol, com isso eliminou o Clube do Remo. Os torcedores da Mucura se vangloriam até hoje por ter eliminado o Clube do Remo com empate, pessoal. Mas já nós vamos mostrar para vocês o que é eliminar um rival de uma maneira triunfal. E aí o Remo foi eliminado, né? Sofremos muita gozação, eu realmente fui muito zoado aí, me encarnaram demais. Eu tenho um amigo meu, praticamente de infância, que ele é mucurento e me encarnou demais, né? E nós fizemos até uma aposta que eu falei para ele que a Mucura não ia subir, tá? Não ia subir, nós apostamos 100 conto. Vocês sabem que eu ganhei, né? Para as quartas de final do campeonato, o Ipiranga foi o primeiro colocado, pegou o 4º colocado Confiança, e a Mucura foi a 4ª colocada e pegou o primeiro colocado Náutico. O que aconteceu? Os dois foram eliminados, tá? Os dois não subiram, permaneceram na Série C. Veio a Série C de 2020 e veio a pandemia também, que todo mundo sabe. E aí o campeonato foi paralisado, foi voltar só lá para agosto. Com a estreia do Remo, o Remo estreou até bem. Só que nós tínhamos o técnico Mazola, que nem gostava de volante, né? O time tinha 500 volantes lá e o Vinícius. Tinha mais volante que a fábrica da Chevrolet. E aí começamos com 2 vitórias, mas depois o Mingau também foi desandando, a gente foi relembrando o tempo lá atrás, e a diretoria tomou uma atitude. Demitiu o técnico Mazola, que para mim foi uma das atitudes mais inteligentes da nossa diretoria no ano de 2020. Eu tenho certeza absoluta, não prevejo o futuro, mas tenho certeza absoluta que se o Mazola tivesse continuado, o Remo não teria se classificado nem para a fase quadrangular final. Tá? Com todo respeito ao Mazola, é um grande profissional, mas não estava dando certo no Remo. E aí o Remo foi atrás de um técnico consagrado aí no cenário nacional e muito experiente, Paulo Bonamigo, de 60 anos. Bonamigo chegou já com uma vitória de 1-0 em cima do Manaus, gol do Wallace. Depois fez o clássico
com o nosso rival, o famoso clássico Remu, em que o Remo venceu por 3-2. Quem não lembra aí, né? Eles empataram o jogo, não vamos tomar uma cacetada do Remo e tal. O Wallace entrou, meteu um golaço lá e nós vencemos a partida. Foi acontecendo o segundo turno, o outro grupo, onde o Ipiranga estava se embolando e o Remo ia ali garantindo ali sua vaga. Na penúltima rodada, o Remo enfrentou o Manaus, venceu lá em Manaus por 2-0 e se classificou e classificou seu rival, vulgo seu filho. Que eles dependeram da gente nesse campeonato, o campeonato inteiro. E aí, chegamos no quadrangular final, né? E por ironia do destino, o Ipiranga veio para o nosso quadrangular final. Junto também com o time aí que se beneficiou de toda essa história, que foi o Londrina, né? O Remo estreou contra o Londrina, empatando em 0-0. Tivemos um gol legal que foi anulado. No outro jogo, o nosso rival venceu o Ipiranga por 2-1. E com isso já diziam que nós tínhamos guardado vaga para eles. Toda aquela boçalidade que nós já conhecemos, né, meus amigos? Que aconteceu, segundo jogo, Remo e nosso rival. Vencemos por 3-1 eles. 3-1 com aquele gol do Jans, que nunca mais ia fazer um gol daquele. Enquanto o Ipiranga foi derrotado em casa, pelo Londrina de virada. E o Ipiranga tinha até um time bom. Já chegando contra o Remo com o corda no pescoço. Num jogo aí emocionante contra o Remo, vencemos por 2-1 o Ipiranga e nos consolidamos ali na liderança. Fomos lá, perdemos por 2-1 e com isso deu uma esperança para o Ipiranga. Enquanto nosso rival foi empatar lá com o Londrina, né? O Londrina, até todo mundo lá já estava desacreditado com o time do Londrina. Fomos, dependendo de nós, com uma combinação de resultados, subiríamos para a Série B contra o rival que aconteceu. Vencemos o nosso rival. Além de vencer eles, subimos em cima deles. Olha só a maravilha que é o futebol. Olha como o futebol ele dá voltas. Olha como o futebol é uma gangorra. Um dia você tá aqui, outro dia você tá aqui. E nós subimos em cima deles. Enquanto eles ficaram com a corda ali, ó, na guilhotina. Tendo que ir lá em Erechim vencer o jogo para se classificar. Lembrando que só dependia um deles. Assim como o Ipiranga também dependia dele e empatou com o Londrina fora de casa. Na última rodada, o Londrina veio para cá, enquanto o Ipiranga foi fazer o jogo da morte lá com o rival. Lá um jogo duríssimo, todo mundo já acreditava que o rival não ia conseguir vencer, porque o Ipiranga tinha um time bom. No segundo tempo, o Ipiranga faz 1-0. Estavam subindo Ipiranga e Clube do Remo, que já tinha subido na rodada anterior, em cima do rival. E aí o que aconteceu? Gilberto Alemão, esse homem jamais será esquecido pela torcida do Remo. Entrou no segundo tempo, ninguém queria fazer gol. O que aconteceu? Gilberto Alemão meteu um gol contra, frustrando assim os planos do Ipiranga. E matando abraçado junto com o nosso rival, lá em Erechim. Os dois morreram abraçados em Erechim e subiram Remo e Londrina. Figurando assim uma das maiores voltas do Anzol que eu já vi no futebol. Não me recordo de outra volta do Anzol. Um time que eles diziam que eles tinham eliminado a gente. Nós realmente eliminamos eles, matamos eles e também acabamos com o Ipiranga. Então é isso, meus amigos. A volta do Anzol, uma das maiores voltas do Anzol para mim do futebol, foi essa. Então quem gostou aí, dá aquele like maroto. Se vocês têm alguma ideia de grandes feitos pelo Clube do Remo, comente aqui também. Dê a sua sugestão para mais vídeos aí, para a gente fazer durante a semana vídeos de grandes feitos do Remo, assim trazendo também informações do nosso Clube do Remo. Então é isso, meus amigos. Até a próxima. Tchau.